aí pessoal, tudo certo? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, todos os meus inscritos estejam bem. E, bom, como vocês leram aí no título do vídeo de hoje, eu vou falar se vale a pena Zion em 2025. Eu sei que muitos têm tudo contra Zion, mas na verdade quem usa Zion só mostra a sua realidade. Normalmente um pessoal que não tem muita grana para montar um kit Rise. Dificilmente tu vai ver um cara que tem condições melhores de vida querendo comprar um Zion pelo seu desempenho, né? Mas enfim, o que eu vim falar hoje é se os kits Zion vão ser propícios em 2025, já que a gente tem grandes propostas de jogos no ano em questão. Jogos que inclusive vão ser bem pesados e causar um pouquinho de medo em certas marcas de console para fazerem um console com mais desempenho meio que desesperadamente. Alguns desses jogos têm como proposta de jogo do ano ser super realista e certamente não vai rodar na geração de console antigo. Mas aí, um kit Zion vai conseguir rodar um desses jogos? Eu sei que isso pode parecer meio piada, mas sim, dependendo do Zion, tem possibilidade de rodar esses jogos sim. Com um porém, tem que ter uma placa de vídeo bem parruda, como uma RTX 2060 Super ou uma RX 6600, por exemplo. Claro que também tem aquele esqueminha que possivelmente o Zion vai acabar limitando a placa, né? A placa de vídeo. Por conta que as placas mães que suportam o Zion, elas têm uma versão antiga de PCI Express. Mas rapaziada, tem uma mínima chance de alguns Zions mais fortes aguentarem sim, se eles estiverem usando uma dessas placas de vídeo. Por que eu digo isso? Bom, para os leigos, Zion não foi feito para jogos, ele foi feito para tarefas mais pesadas do que jogos. Por isso, eles costumam ter uma porrada de núcleos e threads, o que acaba fazendo com que em alguns jogos eles nem usem muito da sua capacidade. Eu, por exemplo, eu uso um 2680 V4 e jogo GTA Online a mais de 100 FPS usando 15% do meu processador. Por isso eu digo que o jogo pode ser bem pesado. Se o Zion tiver uma placa de vídeo que tanque o jogo, eu te garanto que ele vai rodar. Nem que seja com tudo no mínimo, mas ele vai rodar. Agora é que vem o X da questão. Quais Zions têm a possibilidade de aguentar esses lançamentos? Isso é o que eu vou falar agora. Uma listinha que eu fiz em uma base aí de núcleos, threads e clock. Bom, o primeiro Zion que eu indico é o 2680 V4. Esse certamente vai aguentar o lançamento. A gente está falando de um processador com 14 núcleos e 28 threads, o que está custando menos de 100 conto e tem 2.4 GHz no normal e 3.3 quando ele precisa. O próximo Zion da lista é o 2690 V4. Esse é um pouquinho mais forte que o anterior e custa um pouco mais caro, na faixa aí dos 150 a 170 reais. Tem a mesma quantidade de núcleos e threads que o 2680, 114 por 28. O que muda além do nome e o preço é o clock. O 2690 tem 2.6 no normal e quando ele precisa ele vai até 3.5. O próximo da lista é o 2695 V4. Esse aqui eu já acho que não vale muito a pena. Se tu quiser comprar, quem sou eu? Ele vai custar um pouquinho mais caro e ele tem um clock um pouco menor do que os outros. O que ele tem a mais, além do preço, é os seus 18 núcleos e 36 threads. Já o preço, ele está na faixa dos seus 210 a 280 reais. O penúltimo da lista, eu tenho o 2697 V4. Ele é praticamente um 2695 com 0.2 GHz a mais. A faixa de preço, núcleos e threads são muito semelhantes, né? Custando em torno de 230 a 280 reais, com 18 núcleos e 36 threads, mas com um clock de 2.3 no normal e 3.6 quando ele precisa. Agora atenção, o último Zion da lista é o melhor Zion para jogos. E sim, ele já recebeu esse título por muitos que fizeram review dele, não é eu que estou falando, muitos outros falaram isso dele. O que acontece é que ele deu uma valorizada, né? Quando eles falaram esses reviews positivos dele.
ele acabou não compensando tanto. De que eu tô falando? Tô falando do 2667 V4. Esse Xeon é muito parrudo. Por quê? O que usa mais em jogos é o clock, né? O núcleos e threads também, mas o que mais usa é o clock. E esse é um dos únicos Xeons que já vem com um clock alto no normal, sem ser quando ele precisa, né? E pelo que eu tô vendo aqui agora, ele é um Xeon que voltou a valer muito a pena para quem quer jogar. Por quê? Porque agora ele está custando na faixa dos 150 a 200 reais. A gente está falando de um processador com 8 núcleos e 16 threads. Ele tem um clock aí de 3.2 GHz no normal e 3.6 quando ele precisa. Agora, dados os Xeons, eu tenho umas indicações de placas de vídeo para combar com eles. Sendo elas, a primeira parte aqui é mais simples, é mais custo-benefício. RX 6600, RTX 2060 Super, RX 5600 XT, GTX 1660 e RTX 3060. Lembrando que essas placas mais custo-benefício que eu estou falando é para rodar os jogos em questão, e não que elas sejam as mais custos-benefício. E se você quiser fazer uma loucurada e colocar uma placa mais premium com um Xeon, a gente também tem umas aqui que, vendo algumas comentários, combaram bem. Claro que foram meio limitados, mas assim deu certo. Primeira é a RX 7600, segunda RX 6700, depois a RX 7800 XT e por último a RTX 4060. Eu já escutei de um cara aí que ele botou uma 4060, se eu não me engano, a TI, num Xeon e, cara, combou muito bem, segundo o que ele disse, né? Bom, rapaziada, todas essas placas que eu citei, segundo fontes do tio Google e até mesmo de outras pessoas aí, elas prometem rodar os jogos lançamento em questão. E, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida vocês podem estar comentando, que eu vou tentar responder o mais breve possível. Mas aí, deixa aí nos comentários. Vocês acham que esses Xeons vão aguentar GTA 6?